Vamos lá então. Hoje, nesse capítulo novo, eu vou retomar uma matéria que eu já dei, mas eu vou explicar novamente, tá bom? Porque é um conteúdo muito importante. Foi logo naquelas últimas aulas que alguns alunos faltaram já por causa das chuvas, tá bom? Então aí, eu vou falar sobre a unidade 1, capítulo 4, Revolução Francesa e Napoleão, tá bom? Então eu vou explicar esse capítulo hoje, matéria nova. Então aí, na primeira página, 177, História, o que vocês têm? Como era a sociedade francesa antes da Revolução. Então era uma pirâmide. O clero, os nobres e o povo e a burguesia. Clero são os membros da igreja. Então o Papa, os cardeais, tá bom? A igreja católica. Os nobres é o rei e a família, tá bom? O rei e os seus familiares. E lá embaixo você tem o povo e a burguesia. É esse povo e a burguesia que vai realizar a Revolução Francesa, que vai buscar tomar o poder, retirar o poder do rei, né, e começar a democracia. Por que a Revolução Francesa é importante? Porque é a primeira vez na história que começa a ter um ideal democrático, tá? Começa a haver eleições, a ideia de presidente começa a surgir, tá bom? Então aquela ideia de rei absoluto começa a ser abandonada, tá? Quais as causas da Revolução Francesa? Então você tem uma crise financeira, porque a França ela vai apoiar a independência dos Estados Unidos e começou a gastar muito dinheiro e por isso vai se endividar. E uma crise agrícola. A França passava por uma má fase agrícola, a temperatura não ajudava e a produção agrícola caiu muito. Então, a falta de alimentos, a falta de dinheiro para a população desse terceiro estado aqui, da burguesia, gerou a Revolução Francesa, tá bom? Primeiro estado era o clero, segundo estado a nobreza, terceiro estado a burguesia e o povo. E esse terceiro estado se revoltou e organizou a Revolução Francesa, tá bom? Então essa é a primeira página, 177. E a 178, que é o contexto político, tá bom? Vamos para a 179 e a 180. Como que aconteceu esse processo? O povo foi para a rua, tá bom? Primeiro houve uma Assembleia dos Estados Gerais. Os representantes do clero, da igreja, da burguesia, que é o povo, se organizaram em uma assembleia, uma conferência entre os três estados, para ver como nós vamos reorganizar a França. A França está em crise e agora nós precisamos reorganizar isso. E sempre sobrava para quem? Sobrava para o povo, que é a burguesia, o terceiro estado, pagando cada vez mais impostos. Dessa vez, o terceiro estado se revoltou contra essa cobrança de impostos e foi para a rua matar o rei, jogar ele na guilhotina. Aí começa uma matança geral na Revolução Francesa. Então a Revolução Francesa é organizada pelo terceiro estado, o povão e a burguesia não aguenta mais pagar impostos e vai para a rua, tá bom? Eles vão destruir a Bastilha, tá? A queda da Bastilha é muito importante. A queda da Bastilha é a prisão do rei. Então eles conseguem invadir e destruir a Bastilha, que é um símbolo, é simbólico. A Bastilha era um símbolo de poder e medo que as pessoas tinham em relação ao rei. Então a queda da Bastilha, tá bom? O povo vai para a rua após a Assembleia dos Estados Gerais, destrói a Bastilha, persegue, mata, joga na guilhotina o rei, tá bom? Então a partir daí todos serão iguais perante a lei e perante Deus. É a primeira vez na história que a ideia de democracia começa a se sobrepor à ideia de um rei absoluto. Por isso a Revolução Francesa é tão importante. Até hoje a Revolução Francesa é o nosso marco histórico. Nós buscamos igualdade, fraternidade e liberdade entre todas as pessoas, tá bom? Houve várias facções que começaram a se matar. Quando não tem mais um rei, as facções começam a brigar entre si. É a mesma coisa que você ir na sala de aula, por exemplo. Não tem o professor na sala, está só os alunos. Vocês começam o quê? A bagunçar. Então, quando o rei é assassinado, as facções começam a brigar entre si para ver quem que vai tomar o poder, quem que vai comandar a sociedade a partir de então, tá bom? Próxima parte desse capítulo, a Era Napoleônica. Então, a partir
da página 181. Vou explicar 181, 182, 183, 184 e 185. Eu vou finalizar esse capítulo agora, tá bom? Então, Napoleão, ele vai ser o cara que vai defender a França, tá bom? Os países começam a invadir a França, tá bom? Por quê? A França vai se tornar uma democracia, né? A revolução social, todo mundo na rua, e todos os outros países vizinhos continuam sendo monarquias. Então os reis começam a enviar tropas para derrotar a França. Só que o Napoleão, ele é um general militar, ele começa a ganhar fama pelas suas vitórias, tá bom? Então ele começa a ganhar prestígio por causa das suas vitórias e começa a derrotar essas tropas dos reis. Então Napoleão, ele se torna a figura representativa na Europa, ele se torna na França, ele se torna a principal figura na França. Porque ele com as suas tropas consegue derrotar todas as tropas dos reis que buscavam derrotar e acabar com a Revolução Francesa. Ele vai tomar o poder no golpe do 18 Brumário. Então ele toma o poder e se torna o imperador. Ele não deixa nem que o Papa coloque a coroa na sua cabeça. Ele mesmo pega a coroa e coloca. Ele se autoproclama imperador da França, tá bom? Então, no período napoleônico, você tem o quê? Um ditador, o Napoleão, ele vai dominar a Europa inteira, menos a Inglaterra, tá bom? Então a era napoleônica é quando Napoleão, após a Revolução Francesa, toma o poder e domina a Europa inteira, menos a Inglaterra, tá bom? É organizado, sabe os Vingadores? Sabe os Vingadores, conhece a história dos Vingadores, né? Então imagina todos os Vingadores lá. Então os países europeus organizaram como se fossem os Vingadores. Se organizaram todos juntos para derrotar um inimigo em comum. Então quem é o Thanos nessa história? O Napoleão. Então todos os países europeus organizaram a Santa Aliança, então é uma guerra contra o Napoleão. Só que várias vezes o Napoleão conseguiu derrotar essa Santa Aliança, conseguiu derrotar essa tropa de todos os países europeus. O único país europeu que ficou lá firme e forte contra o domínio napoleônico é a Inglaterra, porque como a gente estudou na outra matéria, a Inglaterra era muito forte, a Inglaterra vem da Revolução Industrial, a Inglaterra vem de matéria-prima e de grandes recursos tecnológicos, além de ser uma ilha, então era mais difícil invadir a Inglaterra porque tem um mar ao redor, tá bom? Então Napoleão ele consegue vencer todos os países europeus, menos a Inglaterra. Quando que o Napoleão vai perder? Quando ele percebe que ele não vai derrotar a Inglaterra e desloca as suas tropas da Inglaterra para a Rússia, é a derrota do Napoleão. Tanto Hitler quanto Napoleão perdem da mesma maneira. Tiram as tropas da Inglaterra e deslocam para a Rússia. Quando ele leva as tropas para a Rússia, faz esse deslocamento pela Europa, o que acontece? Lá encontra o inverno europeu, um inverno russo muito forte, temperaturas abaixo de zero, as tropas ficam fracas e começam a receber as primeiras derrotas. Então Napoleão começa a perder a guerra na Europa quando ele desloca as tropas para a Rússia. O inverno russo foi fundamental para essa derrota napoleônica. Tem duas batalhas principais, a de Leipzig e a de Waterloo. A de Waterloo vai ser a derrota final do Napoleão. Ele perde a primeira vez, ele é exilado, volta para o cargo, fica 100 dias no poder e aí tem a derrota final em Waterloo, tá bom? Então o período napoleônico é quando Napoleão toma o poder, continua com os ideais da Revolução Francesa, porém com uma ditadura, a Europa inteira é dominada, menos a Inglaterra. Alright? Aí depois disso, os ideais da Revolução Francesa começam a ser difundidos por toda a Europa, tá? Vamos passar uns exercícios, vídeos de complementação e é isso por hoje. Tchau, tchau, gente.